Fala pessoal, beleza? Vou estar explicando um pouco do cenário no dia de hoje aqui, que eu enxerguei, que eu tive vendo. Começando aqui pelo gráfico de 2 minutos, o que eu tenho aqui? Eu tenho ontem o mercado ele vindo numa lateralização. Ele ficou um pouco consolidado aqui nessa região, né? Se a gente pegar toda a movimentação do dia, né? Ele subiu bastante força, chegou próximo de 1,5% e ficou lateral. Ok. Se a gente reparar, o mercado ele finalizou o dia aqui numa região que a gente pode chamar uma região de pressão, né? Por quê? Porque a gente tem vários fundos aqui. A gente tem fundos na proximidade da manhã e até fundos no final da tarde. E o mercado ele acaba fechando nessa região. Então, consequentemente, hoje seria uma região de pressão. Para o mercado ele ser vendedor, ele teria que passar essa região aqui com bastante força. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se eu traçar aqui, eu consigo ver uma LTB, né? Uma linha de tendência de baixa, vindo cortando esses topos aqui, até chegar nessa região de pressão. Ok, esse é o segundo passo também, o segundo ponto que eu tinha enxergado aí. E vamos para como é que foi o dia. O mercado ele abriu com gap de alta bem próximo de 0,5%, bem próximo do topo do dia anterior, até rompendo, mas logo ele já voltou aqui para dentro. Ele ficou um pouco lateral, né? Não deu tantas oportunidades porque não vi uma chance de vender contra esse movimento e nem de comprar porque ainda não tinha dado nenhum gatilho de compra. Ok. Então o gatilho de compra ele veio próximo das 10 horas, né? Praticamente depois das 10 horas, que é o horário que o mercado ele está se desenvolvendo aí, tomando uma direção, é às 10 horas. Antes disso ele tende a ficar lateral, poucos dias que ele toma uma direção já logo nesse início e nessa primeira hora de pregão. Ok. Então se a gente olhar o gráfico de 2 minutos, não estava tão claro aqui que teria uma entrada nesse momento, né? Dá para ver que o mercado ele ficou num caixote, um pouco lateral aqui. E teve um candle de força vendedor. Ele acaba em cima do fechamento do dia anterior. E logo depois ele também tem um candle de força compradora. Porém ele acaba numa região de consolidação. As médias estão todas embaralhadas aqui. As médias, pode-se dizer que as médias estão flats, né? E a gente não opera esses pivôs em mercado lateral, porque ele pode fazer um pivô para baixo, um pivô para cima, para baixo, para cima, esses candles de força. Então, ok. Esse é o gráfico de 2 minutos. Porém, se a gente vai para um gráfico um pouco maior, que é o gráfico de 5 minutos, a gente vê que já muda um pouco o contexto. Ó. O que a gente tinha aqui? A gente tinha o mercado, ele estava lateral, porém esse candle que saiu das médias aqui, ele poderia ser o início de um movimento de alta. Então, sim, essa aqui poderia ser uma entrada de compra nesse fechamento de candle aqui, ó, com stop aqui embaixo. Justamente porque o mercado ele vinha numa defesa dessa LTB, né? E praticamente faz um pullback aqui. Ele faz um pullback nessa região e logo vem trabalhar acima, né, do fechamento. Então, sim, essa entrada aqui é válida. E se a gente for para um outro tempo gráfico de 2 minutos e se adicionar algumas médias maiores, né, que é esse layout aqui que eu tenho algumas médias maiores, o que a gente consegue observar também? Se tratando por médias maiores, olha o que o mercado ele faz. Ele basicamente faz um pullback nessa média de 200 aqui. Né? Eu tenho uma outra média de 200 aqui também, porém, deixa eu ver. Essa daqui é 125, no caso. A 125 ela é uma média de 50 no tempo gráfico de 5 minutos. Então o que a gente tem? A gente tem o mercado ele fazendo um pullback aqui em cima dessas médias. E sai com um candle de força que seria esse candle de força saindo das médias. Então essa daqui foi uma entrada, eu realizei a entrada aqui, o mercado ele subiu, deixei meu stop aqui embaixo, o stop estava aqui embaixo, o mercado chegou a se desenvolver um pouquinho, quando ele fez esse pivô, quando ele faz esse pivô aqui, ó, nas médias, né, ele faz esse pullback e termina com esse pivô, aqui era o lugar de estar aumentando a posição, no fechamento desse candle. Por quê? Porque eu aumento minha posição aqui numa confirmação de que o mercado ele pode continuar comprador. Então o mercado ele vai, sai do caixote aqui, sobe, volta, troca polaridade com essa região e confirma para mim que ele pode continuar a tendência de alta. Ok, eu aumento a minha mão aqui. Se eu aumento a minha mão nesse candle aqui, o meu stop ele já
é aqui embaixo mais, eu já posso fazer o quê? Posso deixar meu stop aqui. Então tá vendo que eu aumento a minha mão e meu stop fica quase na minha entrada inicial? Antes aqui eu estava com stop de próximo aí de 250 pontos, né? E quando o mercado ele faz esse pivô aqui, confirma esse candle de força, eu aumento a minha mão, o meu médio ele fica para cá, né? Digamos que o meu médio fica na metade, entre os dois aqui, né? Entre 100 pontos, meu médio vai ficar aqui. E meu stop aqui. Então tá vendo que meu stop praticamente diminuiu aí 125 pontos. Meu stop era aqui, ele passa para cá, eu aumentei a mão e meu stop diminuiu. Ou seja, eu consigo colocar mais contratos a favor do movimento e diminuir o stop. Então, se eu imagina que eu tô com para ficar redondo, se eu tô com 5 contratos aqui e meu stop é de 250 pontos, aqui eu consigo colocar 10 contratos, né? Eu adiciono mais 5 contratos. Meu médio, ele vai ficar aqui. Olha onde que fica meu médio. Meu médio ficaria aqui, né, que é a metade dos dois, com um stop aí de 140 pontos. Então, 10 contratos, 140 pontos, daria um stop de 140, 280 reais. Então, tá vendo? Aqui eu tinha um stop de 250 e aqui com 10 contratos eu tenho praticamente o mesmo stop, 280 reais. Porém, é diferente quando o mercado se desenvolve, né? Ó, o mercado anda bem próximo da máxima aqui. Não sei se eu teria soltado parcial. Eu segurei essa operação com stop aqui, porque realmente eu acreditei que ele ia se desenvolver. É um pouco arriscado, porque o mercado poderia voltar a me estopar? Sim, mas muitas vezes ele volta em cima da entrada da gente. Se a gente proteger ou então sair, ele só faz isso aqui, ó, e vai embora. Então, fica no pessoal de cada um, se segura ou se continua. Mas vamos simular que seguramos a operação igual eu fiz. Beleza, 10 contratos aqui. O mercado ele se desenvolve até a máxima, dá para sortar uma parcial. Ou você solta uma parcial de 3 contratos, 4 contratos aí, dependendo da mão. E repare que ele faz novamente uma confirmação de que ele vai continuar. Então, basicamente a gente consegue aumentar a mão aqui em vários momentos, né? O mercado ele aumenta, a gente conseguiu aumentar a mão aqui. Depois ele vem, faz esse pivô de novo e confirma aqui. Mas se você for ver, ele não rompeu tanto assim para cima da máxima. Beleza, mas digamos que a gente tenha aumentado a mão aqui. O stop, a nossa entrada estaria aqui e o stop aqui embaixo. Sempre o stop é abaixo do fundo, gente. Depois que faz o fundo. Beleza, stop aqui, entrada ali. Enfim, na hora que ele der essa puxada aqui, aí já é momento de estar realizando as parciais e projetando os alvos de FIBO. Se a gente for ver, o que a gente consegue puxar aqui? Ó, vou pegar um gráfico limpo. Isso aqui também é interessante que o volume no momento aqui, no momento que estava essa informação, ele estava bem acumulando bem forte aqui, então confirmava pra gente que podia ser uma região de suporte. E vou puxar a projeção aqui. Como que é feita a projeção, né? Eu vou pegar a máxima com a mínima e vou ver onde que o mercado ele poderia ir. A gente vai ver que o mercado ele dá um alvo de espelhamento aí. Cadê o 100%? 100% ficou para trás. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Então o que a gente tem? O mercado a gente pega da máxima mínima e projeta para cima. Esse 150 é uma região que a gente poderia estar fazendo uma parcial. E o 200 aqui seria o alvo final desse espelhamento total aqui, né? Se a gente duplicar o caixote aqui, a gente vai ver que o alvo seria nos 200%, 110 mil. Beleza, o mercado está indo buscar. E se a gente consegue fazer pela FIBO também, o primeiro alvo aqui, você vai ver que ele vai bater bem próximo do 150, que é dessa forma aqui, ó. Você puxar a FIBO até a máxima e você arrasta o ponto de FIBO aqui para a máxima. Então a gente vai ver que a gente teria o primeiro alvo aqui bem próximo da onde que está o 150 da projeção. E se a gente arrastar aqui, ele dá quase onde que está o 100% se a gente deixasse só puxando no normal. Então são duas formas aí de fazer o espelhamento, né? Que seria essa, ó, os dois alvos aqui, 109, 700 e pouco e 110. E dessa forma aqui, que é puxando os pontos de FIBO para a máxima aí. Então tá aí, o mercado hoje foi bem técnico, né? Depois das 10 horas.
Então os motivos das entradas eu acredito que ficou bem explicado. Eu entrei porque o mercado ele tava em cima dessa região aqui de médias, e quando ele confirmou que eu acabei aumentando a mão, eu saí próximo da máxima aqui desses movimentos, porque o mercado ele tava fazendo uns candles muito expressivos, ele puxava forte e recuava forte. Na hora que ele rompeu aqui, eu decidi sair da minha operação. Mas foi uma operação bem sucedida aí, o mercado andou praticamente 500 pontos. Se a gente consegue aumentar a mão nos momentos que ele faz pivô, esses 500 pontos aqui praticamente dobra, né? Porque se a gente está com a mão aqui de 3 contratos para pegar 500, e se a gente consegue colocar mais 3 contratos aqui e pega os mesmos 500, a gente praticamente dobrou os 500 pontos iniciais que a gente teria pego. Então esse foi o mercado de hoje aí, continua subindo aí, tá bem forte, e provavelmente eu vou encerrar minhas operações por aqui, né? Ok? Aquele abraço.